Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos definir hipérbole e estudar os seus elementos. Tá? Então, a hipérbole, né? Qual é o esboço então dessa figura, né, chamada hipérbole? Então, para isso nós vamos considerar, né, aqui do lado, dois pontos fixos que a gente vai chamar de F1 e F2. Então, eu vou fixar aqui dois pontos no plano, um eu vou chamar F1 e o F2. Então, ponto fixo 1 e ponto fixo 2. E vamos convencionar que a distância entre esses dois pontos fixos é 2c. Tá? Ou seja, aqui ó, a distância de F1 e F2 aqui é 2c. Tá? Então, vai ser sempre essa distância, eu vou chamar de 2c. E agora vamos considerar o conjunto de todos os pontos P deste plano, de maneira que a diferença em modo de suas distâncias aos pontos fixos F1 e F2 seja constante. Quer dizer, eu vou considerar pontos aqui do plano, tá, onde a diferença em modo de suas distâncias aos pontos fixos é sempre igual. Tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, se o ponto estiver aqui. Tá? Então, esse ponto, a distância dele é o F2, né? Vai ser uma distância, né, do ponto P aqui é o F2 e a distância do ponto P é o F1. Tá? Então, eu vou fazer a diferença em módulo dessas duas distâncias. Tá? E se eu pegar um outro ponto em que a diferença em módulo das distâncias ao F1 e F2 é igual, então os pontos que eu vou formando vão ser pontos da curva chamada hipérbole. Então, isso vai nos dar essas duas curvas aqui. Ó, tá? Então, na verdade, a hipérbole é formada por duas curvas chamadas ramos. Tá? Veja, eu tenho aqui o F1 e F2, são os pontos fixos, e o 2C aqui é a distância entre eles. Tá? Então, cada ponto aqui dessa curva, veja que eu marquei alguns aqui, ó, mas cada ponto da curva, né, obedece a essa propriedade aqui. Tá? Ou seja, são pontos P do plano, de maneira que a diferença em módulo de suas distâncias aos pontos fixos F1 e F2 seja constante. Tá? Quer dizer, eu vou medir a distância, por exemplo, desse ponto P ao F1 e a distância do ponto P ao F2, e vou fazer a diferença dessas distâncias em módulo. Tá? E vou fazer a mesma coisa com os outros pontos. Ó, o ponto P2, a distância do P2 até o F1 e a distância do P2 até o F2. E vou fazer a diferença dessas distâncias em módulo. Então, essas diferenças em módulos vão ser sempre iguais para esses pontos aqui. Veja que a hipérbole, né, aqui ela vai aparecer sempre em duas curvas, né, chamadas ramos da hipérbole. Isso a gente já viu na nossa primeira aula sobre cônicas, né, onde a gente viu ali, né, por que elas são chamadas de cônicas. Né? A hipérbole ela vem da intersecção de um plano, né, intersecando com dois cones com o mesmo vértice. Ó. Tá? E esse plano ele é paralelo ao eixo aqui dos cones. Essa linha tracejada é o eixo dos cones. E esse plano aqui é paralelo ao eixo. Então, esse plano corta os dois cones, formando essas duas curvas. Ó. Uma aqui tem concavidade para cima e outra para baixo, nesse caso. Se os cones estivessem na horizontal, teriam concavidade que nem esse aqui. Então, por isso que elas sempre aparecem, né, em duas curvas, ou, né, dois ramos, que a gente chama. Tá? Vamos convencionar que esta constante seja igual a 2a. Qual é a constante? Ó? A diferença. Tá? Então, a diferença em módulo das distâncias aos pontos fixos F1 e 2 é sempre constante. Então, essa diferença nós vamos chamar de 2a. Tá? E é claro que 2a vai ser menor que 2c, consequentemente. Tá? Então, seja um ponto P, né, um ponto pertencente à curva. Então, eu vou representar dessa maneira. Ó. O módulo da diferença entre a distância do ponto P ao F1 e da distância do ponto P ao F2 é igual a sempre 2A, né, que nós vamos convencionar de 2A. É uma constante. Tá? Então, definição de hipérbole. Então, né, a definição vai envolver essa característica. Ó, dados dois pontos fixos, F1 e F2, distintos de um plano. Chamamos de hipérbole o lugar geométrico dos pontos desse plano, cuja diferença das distâncias em módulo a esses dois pontos fixos é constante. Tá? Então, em símbolo é isso aqui. Ó, tá? A diferença entre a distância do ponto a cada ponto fixo em módulo é igual a 2a. Tá? Então, a distância do ponto P ao F1 menos a distância do ponto P ao F2 em módulo é igual a 2a. Tá? Barbadinha. Tá? Um ponto P vai pertencer à curva, quer dizer, vai pertencer à hipérbole, se e somente se a distância do ponto P ao F1 menos a distância do
ponto PF2 for igual a mais ou menos 2A. Tá? Porque daí eu vejo que, comparando com a expressão de cima, essa de baixo não tem módulo. Então, se eu tirar o módulo, essa diferença aqui, tá, pode dar positiva ou negativa, depende de qual deles é maior. Tá? Por isso que lá a gente usa módulo. Tá? E como aqui eu tenho uma equação modular, se eu tirar o módulo, vai ficar mais ou menos, né, quando a gente resolve uma equação modular. Barbadinha. Então agora vamos identificar os elementos da hipérbole. E esses elementos vão ser importantes depois para a gente determinar a equação da hipérbole e fazer exercício. Tá? Então na figura ao lado, o que a gente tem? Veja que aqui na figura nós temos, na verdade, várias figuras geométricas. A hipérbole nossa é esses dois ramos em vermelho, essa é a hipérbole. Tá? Então o que nós temos? Os focos, que são os pontos fixos F1 e F2. Ó. O F1 aqui ó, e o F2 são os focos, tá? Que a gente chama, que nem lá na elipse. Distância focal é a distância 2C entre os focos. Tá? Então a distância do F1 até o F2 aqui ó, é 2C. Tá? Isso já foi convencionado, né, anteriormente aqui. Tá? O centro, tá, é o ponto médio C dos segmentos F1, F2, A1, A2 e B1, B2. Então, o centro é esse ponto que eu estou representando por C. Ele é o ponto médio entre o segmento F1 e F2 aqui, é o ponto médio entre o segmento A1 e A2 e é o ponto médio entre o segmento B1 e B2 aqui, ó. Ah, então esse é o centro, né, da hipérbole que a gente chama. Né? Vértices são os pontos A1 e A2. Então A1, ó, esse ponto aqui e esse ponto aqui são os vértices da hipérbole. Tá? Tipo parecido com o vértice da parábola, né? Se fosse isso aqui parábola. Então esses são os vértices. Tá? Eixo real ou transverso é o segmento A1 a 2. Então, o segmento aqui, ó, que vai de A1 a 2, esse aqui é chamado eixo real ou transverso. Então, o eixo real ou transverso é o eixo que contém os vértices aqui, ó, e contém também os focos. Ó, tá? E veja que esse eixo real ou transverso é 2A. É exatamente o comprimento aqui ó, de A1 até A2, porque A1F2 menos A1F1 é igual a 2A. Veja, A1F2, ó, A1F2 é a distância que vai de A1 até F2 aqui, ó. E A1F1 é esse comprimento aqui. Então, se eu fizer a diferença aqui, ó, todo esse comprimento menos esse aqui, vai sobrar né, a distância de A1 até A2, que é o 2A, que é aquela nossa constante, né, na definição. Barbadinha. Né. Eixo imaginário, né, também chamado de conjugado ou não transverso, é o segmento B1, B2, de comprimento 2B. Então, esse segmento que vai de B1 aqui até o B2 ó, é chamado de eixo imaginário, conjugado ou transverso. O comprimento dele é 2B, ó, todo esse comprimento. Veja que o segmento que vai de F1 a F2 eu chamo de 2C. O segmento que vai de A1 até A2 eu chamo de 2A. E o segmento que vai de B1 até B2 eu chamo de 2B. Esse aqui é o eixo real, esse aqui é o eixo imaginário. Vejo que aqui ó, de C até A2 eu tenho a metade do eixo real, que é o A. Ó, tá? E aqui de C até B1 eu tenho a metade do eixo imaginário, que é o B aqui. Ó, tá? Então, o retângulo ABCD possui dimensões 2A e 2B. Então, esse retângulo aqui, ó, A, B, C e D, tá? Ele tem dimensões ó, 2A, que é a largura dele, aqui, ó, 2A, aqui, ó, que é a distância do A1 até A2, e 2B, que é a distância de B1 a B2. Ó, tá? Então, essa vai ser sempre as dimensões desse retângulo. Tá? Às vezes, o 2A é maior que o 2B. Tá? Isso vai depender da hipérbole. Tá? Ainda em relação à figura, ó, tá? Vejo que aqui, ó, quando a gente traça esse retângulo aqui, ó, essa circunferência aqui que tem centro do centro da hipérbole, ela vai passar pelos vértices do retângulo. Sempre vai acontecer isso e vai passar pelos focos. Isso é uma característica também aqui da hipérbole. Tá? Se eu traçar então uma circunferência com centro no centro da hipérbole e com abertura igual ao foco, tá? Ela vai passar pelos dois focos e vai passar pelos vértices desse retângulo que a gente imagina ter aqui dentro. Tá? Então, no triângulo retângulo B1CA2, aqui ó,
B1, C, A2, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Tá? Veja que aqui a hipotenusa desse triângulo é o C, ó, e os catetos são A e B. Então, C ao quadrado é igual a 2 mais B2. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Veja que há uma relação importante aqui na hipérbole, assim como lá tinha a relação do teorema de Pitágoras na elipse. Só que na elipse era sempre A2 igual a B2 mais C2. Né? Aqui não, aqui vai ser C2 igual a 2 mais B2. Tá? Veja que o C é maior que o A e maior que o B, porque ele é hipotenusa, então ele vai ser sempre maior que os catetos. Tá? A excentricidade da hipérbole. A excentricidade é o número real E igual a C sobre A, que nem lá na elipse. Tá? É o C dividido pelo A. Tá? Esse C dividido pelo A. E veja que nesse caso da hipérbole, o E é sempre maior que 1, pois o C é maior que o A. Se o numerador é maior que o denominador, a divisão vai dar um número maior que 1. Tá? Isso vai ser importante. Tá? A excentricidade da hipérbole ela está relacionada com a sua abertura aqui, ó, com a abertura da hipérbole. Tá? Quanto maior o valor da excentricidade, ó, quanto maior o valor do E, maior será a abertura, ou seja, mais abertos estarão os ramos da hipérbole. Então é isso que indica a excentricidade. Quanto maior a excentricidade, maior vai ser a abertura, né, dos ramos da hipérbole. Tá? As retas R e S são as assíntotas, que são retas das quais a hipérbole se aproxima cada vez mais conforme os pontos se afastam do vértice. Então essas retas aqui, ó, R e S, veja que elas passam aqui, ó, né, pelo centro da hipérbole, né, e passam, né, pelos vértices opostos aqui do retângulo, ou seja, elas passam pelas diagonais do retângulo. Tá? Então o que acontece? Ó? A hipérbole aqui ela vai abrindo aqui e vai se aproximando infinitamente dessa reta. Aqui também, ó, e nesses dois lados também. Por isso que essas retas são chamadas de assíntotas. Tá? Essa aproximação é de tal maneira que a tendência da hipérbole é tangenciar as assíntotas no infinito, ó, lá para o infinito, lá para cima, ou aqui para baixo, assim por diante. Quando A é igual ao B, ó, quando A aqui é igual ao B, esses dois são iguais, tá? O retângulo ABCD será um quadrado. As assíntotas serão perpendiculares entre si, então o ângulo aqui vai ser 90 graus entre elas. Tá? E a hipérbole é chamada de hipérbole equilátera. As assíntotas elas vão ser auxiliares importantes para nós traçarmos o gráfico da hipérbole. Se conhecermos o centro e os valores de A e de B, ó, se eu sei o centro e sei o valor do A e do B, tá, eu sei que para cá é A, para cá é B, é A também, ó, então eu tenho os dois vértices. Ó, e lá para cima eu meço B e meço B aqui para baixo. Aí eu consigo traçar o retângulo. Ó, tá? Então, se conhecermos o centro e os valores de A e de B, construímos o retângulo ABCD e podemos traçar as assíntotas R e S, que passam pelos vértices do retângulo. Daí eu traço aqui o retângulo, traço as assíntotas, e aí eu posso traçar aqui a hipérbole se aproximando cada vez mais das assíntotas. É uma maneira de esboçar o gráfico. Então, inscreva-se no canal, deixe o like, o seu comentário, né, e divulga para os colegas nossas aulas. Na próxima aula nós vamos ver as equações da hipérbole.